Boa noite. Dumont, dia 28 de agosto de 2025. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 14 da legislatura 15. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço ao primeiro secretário, Ignaldo Diana, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador César Roberto Ferreira do Nascimento. Presente. Vereador Décio Fernando dos Santos. Presente. Vereador Edmilson Ferreira dos Santos. Presente. Vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Vereadora Márcia Rosolim. Presente. Vereador Marlon Gabriel Oloco. Presente. Vereador Paulo César Fábio. Presente. Vereador Paulo Vitor Bálsamo. Presente. Vereador Pedro Ignaldo Diana. Presente. Há número regimental para a abertura dessa sessão e eu declaro aberta, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal.
Vereador Décio. Vereadora Márcia. Vereador Paulo César. Vereador Edmilson. Vereador Eduardinho. Vereador Marlon. Vereador Paulo Vitor. Vereador Ignaldo. Coloque em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 13, realizada no dia 26 de junho, da quarta sessão extraordinária realizada no dia 11 de julho e da quinta sessão extraordinária realizada no dia 6 de agosto. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Ofício especial número 2, de 2025, de 26/2/2025, dos vereadores Pedro Ignaldo Diana e Márcia Rosolim. A excelentíssima senhora deputada Graciela solicita a implantação de uma sala de DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, online, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 23, de 2025, de 25/6/2025, do Executivo, encaminha balancete referente ao mês de julho de 2025, à disposição dos senhores vereadores. Mensagem número 35, de 2025, de 30/7/2025, do Executivo, encaminha projeto de lei número 31, de 30 de julho de 2025, que dispõe sobre plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, honra-me em cumprimentá-lo e ao ensejo encaminhar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. O referido projeto de lei foi elaborado em conformidade com as prioridades do governo municipal, com o disposto do parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Dumont, e com a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. De acordo com a Carta Magna, o Plano Plurianual estabelece o planejamento dos programas e das ações, os objetivos e as metas da administração pública municipal. É certo que o plano plurianual consiste em importante ferramenta orçamentária à disposição do governante, viabilizando o planejamento estratégico da administração pública de médio e longo prazo. O objetivo principal é a melhoria contínua da eficiência, eficácia, qualidade e continuidade dos serviços públicos prestados à população de Dumont, Estado de São Paulo. Nesse sentido, este Poder Executivo Municipal, através de seu corpo técnico relativo ao planejamento, Finanças e Gestão Pública, procedeu à elaboração do presente projeto de lei e seus anexos, que remeto a esta Casa Legislativa, solicitando a análise e a apreciação na forma preconizada pela legislação vigente, em especial na lei orgânica deste município. Atenciosamente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, digníssimo prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Informe que o projeto está à disposição para os senhores vereadores desde o dia 31 de julho de 2025 e continuará à disposição dos senhores vereadores e da população em geral até o dia da audiência pública, que será realizada no dia 4 de setembro de 2025, às 19 horas, como já publicado no site da Casa e no Diário Oficial do município. Indicação número 130 de 2025, do vereador Décio, sugere que seja realizada a sinalização de solo, instalação de placa de pare e implantação de lombadas no trecho da rua Eugídio Furco, na altura do numeral 164. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a presente solicitação tem como objetivo trazer mais segurança para todos que passam diariamente pelo local, sejam pedestres ou motoristas,
Vale destacar que a Rua Egídio Furco, que antes não tinha saída, se transformou em uma das principais vias de acesso, após a abertura do bairro Maria Cocarelli. Hoje, ela funciona como entrada e saída do bairro, o que fez o fluxo de veículos aumentar bastante e, com isso, crescerem também os riscos de acidente. Por isso, a implantação de lombada, a pintura da sinalização no solo e a instalação de placas de pare, de maneira adequada e bem posicionada, vão ajudar a organizar melhor o trânsito, diminuir a velocidade dos carros e evitar situações perigosas, garantindo mais proteção para todos que circulam por aí. Seria necessário também que a Rua Egídio Furco, desde a Rua Antônio Luque Guerreiro até a Rua Jacinto Monteiro, fosse sentido único. Por fim, ressalta-se que a prevenção é melhor que correção, sendo esta medida fundamental para promover mais tranquilidade, segurança e qualidade de vida no trânsito da região. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Décio Fernando dos Santos, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar sua indicação. Encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 131 de 2025, do vereador Marlo, sugere que realizada a ressinalização de faixas de pedestre pare e pintura de lombada, bem como, respeitavelmente, a placa de trânsito, de modo que haja uma em cada lado da esquina da Rua Santos Dumont, em frente à Câmara Municipal. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a ressinalização do solo, incluindo a faixa de pedestres pare e a pintura da lombada, bem como o reposicionamento da placa de trânsito na Rua Santos Dumont, em frente à Câmara Municipal, são medidas fundamentais para garantir a segurança de todos que circulam pelo local, sejam pedestres ou motoristas. Atualmente, a situação é preocupante, há registro de diversos acidentes, uma vez que os motoristas não têm respeitado a sinalização de parada, em razão da ausência de placas em pontos estratégicos e do desgaste da pintura da faixa de pedestre e da faixa de pare, que se encontram praticamente apagadas. Por se tratar de uma rua bastante movimentada, a falta de sinalização adequada aumenta ainda mais os riscos, expondo diariamente trabalhadores, estudantes e todos que utilizam a via para compromissos e atividades cotidianas. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Marlon Gabriel Oloco, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 132 de 2025, do vereador Mário. Sugere que a Unidade Básica de Saúde, a UBS, atualmente em construção no Jardim Vila Nova, receba o nome de Giovana Aparecida Deliberto, em homenagem à cidadã que deixou o seu legado junto à comunidade. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a escolha do nome Giovana Aparecida Deliberto para denominar a Unidade Básica da Saúde, UBS, a ser construída no Jardim Vila Nova, representa uma homenagem justa e significativa a uma cidadã que deixou um legado de afeto, cuidado e bons exemplos para todos que conviveram com ela. A denominação da UBS, com seu nome, não apenas eterniza sua memória em um espaço dedicado ao cuidado com a saúde, algo tão essencial para a vida das pessoas, como também oferece à população um ponto de referência que carrega consigo uma história de humanidade, empatia e valores positivos. Por isso, contamos com a sensibilidade do Poder Executivo para acolher essa sugestão, transformando em uma justa homenagem à memória de Giovana Aparecida Deliberto. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Marlon Gabriel Oloco, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 133 de 2025, do vereador Paulo César. Sugere o plantio de ipês na segunda entrada da cidade. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, o plantio de ipês na entrada da cidade tem como finalidade tornar o nosso município mais bonito, acolhedor e valorizado. Recentemente, a primeira entrada recebeu melhorias e ficou muito bonita, o que despertou elogios e orgulho por parte da população. Por isso é importante que a segunda entrada também receba a mesma atenção, de modo a transmitir uma boa impressão a quem chega e oferecer um espaço mais agradável a todos que circulam pelo local. O ipê é uma árvore de beleza única que floresce de forma intensa e marcante, além de ser resistente e de fácil adaptação. Sua presença transforma a paisagem, trazendo cor, vida e encantamento natural. Uma iniciativa simples como essa pode transformar a entrada da cidade em um verdadeiro cartão postal, despertando orgulho dos moradores.
encantando visitantes e contribuindo para o bem-estar coletivo, ao mesmo tempo em que reforça o nosso compromisso com o cuidado e a preservação do meio ambiente. Espero a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Paulo César Fábio, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar sua indicação. Dispenso. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 134, do vereador Marlon, sugere que o Executivo estude junto ao setor competente a viabilidade de instituir e realizar anualmente a Feira Municipal do Jovem Empreendedor, voltada especialmente para estudantes e jovens do nosso município. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a juventude é uma das maiores forças de transformação social e econômica. Estimular o empreendedorismo desde cedo significa preparar jovens para o futuro, incentivando criatividade, inovação e geração de renda. A feira, a ser realizada uma vez ao ano, terá como objetivos principais despertar o espírito empreendedor entre os jovens, incentivar o desenvolvimento de ideias e pequenos negócios, oferecer palestras educativas e atividades práticas com apoio de instituições especializadas como o SEBRAE. Disponibilizar espaço para que os jovens empreendedores da cidade apresentem seus produtos e serviços em barracas próprias. Possibilitar o networking entre jovens empresários locais e instituições de ensino, criando conexões que podem resultar em parcerias futuras. Trazer jovens empreendedores de outras cidades para compartilhar seus testemunhos e experiências, enriquecendo o aprendizado e inspirando os participantes. O SEBRAE é o parceiro estratégico central desta iniciativa, oferecendo sua expertise em palestras, oficinas, mentorias e na formação de uma cultura empreendedora. Além dele, poderão colaborar escolas municipais, universidades da região, comerciantes e empresários locais, fortalecendo a integração entre teoria e prática. Eventos semelhantes já realizados em municípios da região de Ribeirão Preto demonstram resultados muito positivos, envolvendo milhares de jovens em atividades educativas, de exposição e de troca de experiências. Em Dumont, a realização dessa feira pode se consolidar com um marco anual, valorizando talentos locais, incentivando a inovação e preparando nossa juventude para os desafios do futuro. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Marlon Gabriel Oloco, Marlon Evolução e vereador. Encaminha-se ao Executivo. Queria agradecer a presença da Polícia Militar que está aqui na casa hoje. Indicação número 135, de 2025, do vereador Mischa, sugere manutenção no ponto de ônibus do bairro Jardim Adelaide e vistoria preventiva em todos os pontos de ônibus do município de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao setor competente que seja realizada a manutenção estrutural imediata no ponto de ônibus localizado no Jardim Adelaide, bem como se proceda a vistoria geral em todos os pontos de ônibus da cidade, com a devida execução dos reparos e melhorias que se fizerem necessários. O ponto de ônibus situado no bairro Jardim Adelaide encontra-se deteriorado, oferecendo os riscos à segurança e ao conforto dos usuários do transporte coletivo. Estruturas danificadas e ausência de manutenção adequada expõem passageiros a intempéries e possíveis acidentes. Além disso, a verificação preventiva de todos os pontos da cidade permitirá identificar outros casos que demandem intervenção, garantindo padronização, segurança e acessibilidade em todo o sistema de transporte público municipal. A adoção dessas medidas representa um importante investimento na qualidade de vida da população e na preservação do patrimônio público, demonstrando atenção e cuidado com os cidadãos. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 136, de 2025, do vereador Mischa, sugere fiscalização e providência quanto a animais abandonados ou de situação de maus tratos no município de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao setor competente, como a Vigilância Sanitária, o Departamento de Controle de Zoonoses e a Secretaria de Meio Ambiente, que seja realizada a verificação em todo o território municipal, a fim de identificar animais em situação de abandono ou mantidos em condições de maltratos, adotando-se as providências cabíveis em conformidade com a legislação vigente.
constata-se um crescente número de animais abandonados nas vias públicas, incluindo cães, gatos e, mais recentemente, cavalos amarrados em vias e terrenos, expostos ao sol e sem acesso à alimentação adequada. Tal situação configura risco à saúde e bem-estar dos animais, representa perigo para a segurança viária e causa comoção social. A vistoria em toda a cidade permitirá não apenas a identificação e o resgate imediato de casos críticos, mas também o mapeamento de áreas recorrentes de abandono, possibilitando ações preventivas, campanhas educativas e aplicação efetiva das normas de proteção animal. Atender a essa demanda é proteger vidas, cumprir o dever legal do município e demonstrar respeito pelos princípios de bem-estar e dignidade animal. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 137 de 2025, do vereador Mischa, sugere disponibilização de caçamba exclusiva para descarte de pneus inservíveis na garagem da Prefeitura Municipal. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao setor competente que providencie a instalação de uma caçamba exclusiva para o descarte e armazenamento temporário de pneus inservíveis a ser disponibilizada na garagem da Prefeitura Municipal. O descarte inadequado de pneus usados gera riscos ambientais e de saúde pública, servindo como criadores para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A destinação correta contribui para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e para a prática de gestão sustentável. A localização na garagem da Prefeitura facilita o controle, a segurança e a logística de recolhimento para reciclagem ou destinação final adequada. Assim, a medida contribuirá para o bem-estar da população, a preservação do meio ambiente e o fortalecimento das políticas públicas de saúde. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar suas indicações. Comentar no pequeno expediente. Encaminha-se ao Executivo. Projeto de resolução número 15 de 2025, de 26/8/2025, da mesa diretora, altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 40 e acrescenta os artigos 74A, 74B, 74C, 74D, a resolução número 1 de 2022 do Regimento Interno, para dispor sobre competência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. A mesa diretora da Câmara Municipal de Dumont, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O inciso 6º, parágrafo único do artigo 40 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40, parágrafo único, inciso 6º. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 2º. Ficam acrescentados os artigos 74A, 74B, 74C e 74D, a Resolução número 01, de 22 de agosto de 2022, Regimento Interno, com a seguinte redação. Artigo 74A. Das competências. Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos éticos e regimentais, atuando para reservar a dignidade do mandato parlamentar, cabendo-lhe especialmente. Primeiro, receber e instruir representações e denúncias formuladas contra vereador por prática de ato contrário à ética ou ao decoro parlamentar. Segundo, instaurar o processo disciplinar promovendo as diligências necessárias como oitiva de testemunha e requisição de documentos para apuração dos fatos. Terceiro, emitir parecer técnico opinativo sobre a admissibilidade ou arquivamento das representações. Quarto, ao final da instrução, elaborar parecer conclusivo sobre a procedência ou improcedência da acusação, propondo, se for o caso, as sanções aplicáveis nos termos desse regimento. Quinto, responder às consultas da mesa diretora e dos vereadores sobre matérias de sua competência e expedir recomendações para aprimorar a conduta parlamentar. Artigo 74b das penalidades. As condutas contrárias à ética e ao decoro parlamentar sujeitam o vereador infrator às seguintes sanções aplicadas de forma gradativa e proporcional. Primeiro, censura. Segundo, advertência pública. Terceiro, suspensão temporária do exercício do mandato. Quarto, perda do mandato. Parágrafo 1º.
Para a aplicação das sanções e a escolha da penalidade adequada, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e o plenário considerarão, primeiro, a natureza e a gravidade da infração cometida, segundo, os danos que ela provieram para a imagem da Câmara Municipal, terceiro, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, quarto, os antecedentes do vereador infrator. Parágrafo 2º. A sanção de censura será aplicada por meio de ofício reservado ao infrator, assinado pelo presidente da Câmara. Parágrafo 3º. A advertência pública consistirá na leitura pelo primeiro secretário da mesa diretora e durante o expediente da sessão ordinária do parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que a recomendou. Parágrafo 4º. A suspensão temporária do exercício do mandato não poderá exceder o prazo de 90 dias. Parágrafo 5º. A reincidência em infração punível com censura ou advertência pública ensejará a aplicação de sanção imediatamente superior. Artigo 74-C. Do julgamento pelo plenário. Concluída a instrução do processo disciplinar, o julgamento observará o seguinte rito. Primeiro, encerrada a fase de instrução e apresentadas as alegações finais, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar emitirá parecer conclusivo, no qual se pronunciará sobre a procedência ou improcedência da representação, sugerindo, se for o caso, a sanção aplicável. Segundo, elaborado o parecer, o processo será encaminhado ao presidente da Câmara, que o incluirá na ordem do dia da primeira sessão ordinária subsequente, garantindo a ampla publicidade. Terceiro, a deliberação do plenário dependerá das seguintes quórums. A. Para aplicação das sanções de censura e advertência pública, o voto favorável da maioria simples dos presentes. B. Para aplicação da sanção de suspensão temporária do exercício do mandato, o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. C. Para aplicação da sanção de perda de mandato, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 74-D. Das garantias do processo disciplinar. Ficam assegurados ao vereador representado, em todas as fases do processo disciplinar, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, cabendo à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar garantir, no mínimo, primeiro, a citação formal do representado sobre a existência da denúncia e seu inteiro teor, abrindo-lhe o prazo de 10 sessões ordinárias para a apresentação de defesa prévia por escrito. Segundo, o direito de ser representado por advogado legalmente constituído em todos os atos do processo. Terceiro, a faculdade de produzir e requerer a produção de todas as provas admitidas em direito, como a oitiva de testemunha, a juntada de documentos e a realização de perícias. Quarto, a notificação de todos os atos e decisões proferidas pela comissão com a devida antecedência. Parágrafo único. Nenhum membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar poderá atuar no processo em que for denunciante, denunciado, ou que possua interesse direto na matéria, aplicando-se no que couber as regras de impedimento e suspeição prevista no Código de Processo Civil. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco, Pedro Aguinaldo Diana, primeiro secretário, Marcelo Rosolim, vice-presidente, César Roberto, segundo secretário. Encaminha-se às comissões. Requerimento número 28 de 2025 dos vereadores dessa Casa. Pede urgência na votação do projeto de resolução número 15 de 2025. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores, abaixo assinado, requeiremos a douta mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que cedeu o regime de urgência especial na votação do projeto de resolução mencionada na ementa desse documento, já lido nesse expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025, subscrevem as mesmas Marlon Gabriel Oloco, César Roberto Ferreira do Nascimento, Pedro Aguinaldo Diana e Márcia Rosolim. Coloco em discussão. Votação simbólica. Os vereadores favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestam levantando a mão. Aprovado por unanimidade.
Terminado o grande expediente, passaremos então para o pequeno expediente, destinado às breves comunicações ou comentários sobre assuntos tratados anteriormente, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Cezinha. Penso. Vereador Décio. Vou falar. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários, Polícia Militar aqui presente, o pessoal que nos assiste em casa, uma boa noite. Eu estou aqui com essa indicação, a indicação que foi feita a respeito de placa de pare, sinalização de solo lá no Jardim Adelaide, em frente a, vou citar como referência, a caixa d'água. Ali abriu-se uma rua, aquela rua se tornou a rua que os entregadores de pizza, todas as pessoas que vêm do centro para aqueles 7 bairros ali, e quem sai para Ribeirão Preto também, aquela rua ficou uma rua de muito trânsito. Por isso que eu estou pedindo que ali foi retirado aquele muro que na caixa d'água e ali precisava fazer uma lombada e dar preferencial para aquela rua. A rua Aparecido Rosa Nascimento, é que eu moro ali, ela tem menos trânsito, pode ser modificar o pare. E as lombadas para reduzir a preferencial que vai ser a rua Egídio Furco. É um serviço, é uma obra de urgência que nós precisamos, tanto que aqui também na praça precisa, por quê? Posso até, você poderia falar, mas eu vou comentar aquilo que eu estou sentindo. Aqui tem o pessoal que vai para a igreja, para a escola, tem a igreja aqui, tem as 2 praças para ligar uma praça na outra. Então precisa sinalizar, porque quando os meninos saem da escola, normalmente o motorista hoje, que é bem educado, espera os alunos atravessar na faixa de pedestre. Então essa faixa de pedestre aqui faz muita falta para atravessar uma pessoa com deficiência. Então a mobilidade aqui, pelo menos nesses 2 lugares, são de urgência, viu, presidente? Parabéns pela indicação, foi muito bem visto. E eu espero que o prefeito, na medida do possível, com urgência, realizar esses pedidos que estão sendo feitos a respeito dessa sinalização de solo e de placa na cidade. Obrigado, senhor. Vereadora Márcia. Dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Mischa. Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, os meninos da casa, Karina, Polícia Militar e todos que nos assistem nas redes sociais. Minhas indicações aqui. A primeira delas é a indicação que trata de um tema simples, mas de grande impacto aqui para a cidade, né? Principalmente para quem pega o ônibus, né? Os ônibus de transporte da Petito aqui em Dumont. Recebi algumas críticas, né, do pessoal, principalmente lá da Coab, lá do Jardim Adelaide, falando que há algum tempo já o ponto lá de ônibus está deteriorado, né? Ele está sem a parte de cima, ele já está se abrindo. Então, agora com o sol esquentou muito, então o pessoal está reclamando. Então, eu peço uma atenção especial lá nesse ponto do Jardim Adelaide, e já aproveitando já e a gente passar em todos os pontos daqui da cidade. Essa manutenção se trata de um ponto de ônibus, mas sim uma demonstração, né? Tipo assim, uma demonstração do que a gente está pensando com o nosso município, como que a gente está tratando eles. É uma coisa simples, então é uma coisa que a gente tem que estar ali olhando, fiscalizando e melhorando cada vez mais, né? Então, peço atenção aí para a gente restaurar lá o mais rápido possível. Minha segunda indicação
Na semana passada também, na verdade, eu já tenho visto, já, né, aqui em Dumont, acho que todo mundo vê, a questão dos abandonos, né, dos animais aqui da cidade. Lá no meu bairro, inclusive lá em frente à casa lá do Regis, né, lá no Aguinaldo, há um tempo atrás eu passei lá, tinha um cavalo amarrado lá num terreno que estava sem a grama, a corda amarrada na pata do cavalo, o cavalo não conseguia mexer para cima e nem para baixo, né? Então tinha um pote de água, ele não conseguia baixar para tomar água. Então fiquei lá uns 40 minutos lá para tentar, com medo do cavalo lá, porque ele estava meio arisco, tentar tirar aquela corda dele lá. Consegui, graças a Deus consegui, mas passei novamente na outra semana, o cavalo estava lá da mesma forma. Então a gente precisa, né, fiscalizar esses pontos. Recebi uma reclamação também da minha amiga Gabriele essa semana, num cavalo também lá exposto diretamente ao sol, vi o vídeo, ela passou na parte da manhã, na parte da tarde, o cavalo num terreno baldio, só na terra. Tinha um pote de água lá, mas só na terra e direto no sol. Então, população, tem que ver mesmo, tem que olhar, tem que nos falar. Vai na vigilância sanitária, denuncia, porque não pode, né? Tá cada vez mais, cachorro, cavalo, gato. Semana eu vi também na rede social aí, cachorro abandonado dentro de casa, acho que anteontem estava todo mundo comentando e xingando o morador, o dono da casa, na verdade, que ele não estava morando mais na casa, mas a situação precária do cachorro estava todo mundo vendo. Ele estava bem magro lá, se olhava lá, não tinha nem água e nem comida. Então, a gente precisa agir, né? A gente tem um plano plurianual agora nesse mês, comentado aqui na Câmara, então a gente tem que pensar já num setor de zoonoses, né? E a gente precisa bater mais em cima dessas pessoas aí, né? E, por último, minha indicação é sobre os descartes de pneus, né? Não só moradores, mas até alguns lojista aqui que arrumam pneu de carro, vieram me procurar para falar sobre o descarte de pneu, né? Falou que vem muito pneu jogado aí na rua, eles mesmos, quando vêm, recolhem. Então, pediu um apoio da prefeitura para colocar uma caçamba temporária, né? Então, eu pensei numa caçamba lá na garagem, onde a gente fica com pessoas lá todo o tempo, então uma caçamba temporária acho que ajudaria não só essas pessoas, mas todos os munícipes, né? A gente sabe que um pneu na rua aí gera muito e é um criador de mosquito da dengue. Então, a gente já está entrando agora, setembro, outubro, começa as chuvas, a gente já sabe, né, que a dengue começa a atacar aí a população. Do mais, só isso. Muito obrigado e boa noite. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Marlon, vou usar a palavra. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, funcionário, boa noite, Karina, boa noite, Polícia Militar. Queria estar falando aqui sobre as indicações que eu fiz, né? Citar também a do Décio, né, Décio, que a gente conversando, né, vai prestando atenção, realmente, né, ali na Coab agora ficou, antes era Antônio Tovo, né, Antônio Tovo, que é da Farma Saúde ali, Antônio Luco Guerreiro. Ali era a principal via da Coab ali. Hoje em dia já se tornou a que você citou, pela praticidade de sair da Coab, né? E eu vi ali que foi tentado colocar um pare pintado mais ou menos de qualquer jeito ali. Então, a parte da lombada, acho que seria ideal, sinalização de pare ali, principalmente por conta dos motoqueiros que fazem a entrega ali à noite, né? E acabam atrapalhando. Fiz também a indicação aqui da frente da Câmara, aqui, porque aqui a lombada ela fica um pouquinho mais para trás, porém, tem muita gente que não respeita. E colocar as placas de pare mesmo, porque pelo menos, tendo a placa de pare, a prefeitura pode lavar as mãos, né? Foi notificado, tem ali, não parou, aconteceu um acidente por imprudência do motorista. Então, assim, eu acho que ficou até legal essas duas indicações, né, Décio, que a gente pegou as partes mais críticas da nossa cidade. Queria também estar falando aqui da indicação do vereador Paulo César sobre o plantio na segunda entrada dos IPs. Parabéns, viu, Paulo? Eu acho que é um sonho, acho que de todo
munícipe, né? Ter uma entrada bonita da cidade. Os IP a gente sabe como que, a hora que ele tá grande, como que ele fica bonito, né, na entrada. E eu acho que vai ser de grande valia a gente estar colocando esses IPs plantados lá, porque agora Dumont é MIT, né? Município de interesse turístico. Então, vamos supor, igual você falou, virar um cartão postal da nossa cidade. Parabéns pela indicação. Queria também estar falando aqui da minha indicação número 134, da Prefeitura estar junto com a Secretaria de Educação, realizando uma feira anual, né, para os alunos empreendedores. Que a gente tem que começar a entender que a hora que o pessoal começar a sair da escola, eles ficam meio que eu vou fazer agora, né? E nada mais justo de fazer anualmente uma feira municipal de empreendedorismo dos jovens, né? Onde a população pode acompanhar numa feira, vai pai, vai mãe, vai tio, vai a população toda para poder ver, vai a gente, vereador, vai os empresários também da cidade. Eu entrei com essa indicação, depois vou conversar diretamente com a Fabiana para ver se a gente consegue implementar. Eu acho que esse ano fica corrido, mas para começar a fazer um estudo para o ano que vem. E se ela falar que topa fazer isso, a gente entra com um projeto de lei, aí vira anualmente mesmo uma lei para nossas crianças poder ter essa visão de empreender, né? Muita gente, hoje em dia ficou difícil o pessoal que quer ser CLT. Então você abre a mente das crianças para poder ser empreendedor e, quem sabe, ser dono de uma empresa grande, né? Que o município precisa de empresa. Então é isso. No mais é só. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Egnaldo. Uma boa noite a todos, os colegas vereadores, presidente da nossa casa, os funcionários, as pessoas que nos assistem, Polícia Militar, a esposa do Misha, que nos assistem através das redes sociais. Eu convidei a Márcia esses dias para nós fizermos um ofício especial, enviamos para a deputada Graziella, para que seja instituído em Dumont, né, a Delegacia da Defesa da Mulher Online, uma sala. Então, a Márcia, por ser a única mulher representante de vereador, eu acho que ela merecia estar junto nesse ofício que foi enviado ao deputado Graziella, que nós temos certeza que vai ser atendido. Eu queria também falar aqui hoje, gente, desde a primeira sessão nós temos nos debatido quanto à sinalização de Dumont. Realmente, eu tenho, todas as vezes que eu ocupo a tribuna, eu tenho elogiado a nossa administração, tanto o prefeito como o vice, em todos os setores, eles têm se desempenhado ao máximo. É digno de louvor, e toda vez eu dou os parabéns a eles. Eu vou pedir encarecidamente, se vocês olharem desde a primeira sessão, sinalização em Dumont não existe. Você vê que o próprio presidente, em frente à Câmara, está solicitando placa. E a gente que anda, que tem autoescola em Dumont, você vê a dificuldade que é para você passar por um aluno. Não tem sinalização nem vertical, nem horizontal, placas não existem, certo? Ruas, já foi pedido aqui várias vezes para que seja feito ruas únicas. Tem aquela rua da Tecnoval, quem passa não consegue se passar, ali tem valeta, você tem que passar com o carro de travessado. O vice-prefeito ele faz esse trajeto todo dia. Aquela rua teria que ter uma mão só. Aquela rua tem que ser acertada, essas canaletas, é uma vergonha. Quem orientou para fazer essas canaletas, isso não existe, gente. São postes deitados. Quando não é valeta, são postes deitados. Então, eu pediria encarecidamente para que a administração, que tem feito tanto por nossa cidade, tanto no social, no esporte, tudo quanto você vai, é feira que vem para Dumont, que desse uma atenção especial. Eu vejo o Décio também sempre falar de sinalização, então eu pediria encarecidamente para que isso fosse feito. Outro fator também, eu queria parabenizar o Paulo César, realmente, Paulo César, aí vai ficar uma entrada bonita se plantar IP.
tem vários tipos de IP. A nossa entrada aqui ficou muito boa, né? Está sendo arborizada, vai ficar muito boa, possivelmente também iluminada. E lá na outra entrada que se plantasse IP. Eu também queria reforçar o pedido do Mischa quanto a esse bendita caçambra para pneu. Você vai em borracheiro, o que eles falam desses descartes de pneu que tem para levar para Ribeirão é uma festa. Então, eu acho é interessante que seja colocado uma caçamba. Eu conversei com o vice há algum tempo atrás, ele me disse que estava alocando um local para colocar aqueles ecopontos. Mas não deve ter dado certo, mas então seria até uma ideia. Eu acho que na prefeitura, como tem funcionário, eu não sei se atrapalharia, precisaria ver aí com o departamento técnico, que se colocasse aí, porque os borracheiros têm se queixado constantemente, e foi uma das primeiras indicações que eu fiz no requerimento, para que se fosse feito ecopontos em Dumont. Muito obrigado a todos. Terminado o pequeno expediente, suspenderei a sessão por 15 minutos, ou se todos estiverem de acordo, podemos dar continuidade à mesma. Como não houve manifestação contrária, dispensa a verificação da presença dos vereadores, continuamos com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente ordem do dia, mensagem número 36 de 2025, de 10/6/2025, do Executivo, encaminha a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que altera o inciso 1 e A3, do artigo 6º, do artigo 145 da Lei Orgânica. Dispenso a leitura, pois já lida na 5ª sessão extraordinária realizada no dia 6 de agosto. O parecer número 12 de 2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à propositura. O parecer jurídico é favorável à propositura. Coloca em discussão de segundo turno. Coloca em votação nominal de segundo turno. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Pedro Ignaldo Diana. Favorável. Aprovado por unanimidade. Informe aos senhores vereadores, de acordo com o artigo 33 do inciso 1 da Lei Orgânica, o artigo 212 do inciso 2º do regimento interno da matéria, que exige 2/3 de voto para aprovação, portanto, a presidência também vota. Eu voto favorável. Aprovado por unanimidade também em segundo turno. Projeto de resolução número 15 de 2025, de 26/8/2025, da mesa diretora, altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 40 e acrescenta os artigos 74A, 74B, 74C, 74D. A resolução número 1 de 2022, do Regimento Interno, para dispor sobre competência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e da outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer número 13 de 2025, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. A mesa diretora apresenta projeto e resolução que visa alterar e acrescentar artigos no regimento interno que dispõe especialmente em regulamentar a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Segundo, análise. O projeto fundamenta a necessidade de sanar uma lacuna normativa no regimento interno vigente, o que, segundo os proponentes, gera insegurança jurídica. Sustenta ainda que a definição clara de competências é essencial para assegurar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, fortalecendo a integridade institucional do Poder Legislativo Municipal e o compromisso com a transparência perante a comunidade. Isso que cabia relatar. Terceiro voto. Em face do exposto, essa comissão opina pela plena constitucionalidade e legalidade do projeto e resolução número 15/2025, por não conter vícios de natureza material ou formal insanáveis e por estar em conformidade com os princípios que regem a administração pública.
A proposição é de competência do Poder Legislativo Municipal, a iniciativa é legítima, o instrumento normativo é o correto e o mérito da causa é inquestionável, revestindo-se de oportunidade de notório interesse público, razão pela qual vota em unanimidade pelas conclusões, salvo o melhor juízo e ao parecer. Sala das Comissões, vereador Nóbio José Lorenzato, aos 27 de agosto de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025. Subscrevem a mesma Eduardo Luiz Lorenzato Filho, presidente da comissão, César Roberto Ferreira do Nascimento, vice-presidente, e Pedro Aguinaldo Diana, membro da legislação. O parecer jurídico também é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente ordem do dia, passaremos então explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para as considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Cezinha. Dispenso. Vereador Décio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoal que nos acompanha de casa e sou Sebastião Deliberto e a esposa do Micho que está aqui presente. Uma boa noite. Eu vim aqui fazer um pequeno comentário, porque eu achei que a indicação do Paulinho é uma indicação boa, fica bonito. Só que, a longo prazo, a indicação da planta, que é o modelo de árvore, o IP, eu conheço, porque eu já fiz muda de IP para plantar. Aqui nessa praça aqui tem IP dos grandes. Existem os IP menorzinhos, aqueles IP de jardim. Então, o IP, lá tem tem poste com fiação. Então, o IP é uma árvore de porte grande. O canteiro, se for plantado no canteiro central da entrada da cidade, ele tem ali perto da esquina, que eu fiz a muda, e o Cidinho Zanarotti e o Franço plantou, fica grande. Então, estoura a guia. Então, o planejamento, tem que ter um planejamento com o setor de meio ambiente, para poder não ter problemas lá no futuro. Você entendeu? Eu acho que a indicação fica bonita. Até não querendo tirar a árvore que ele pediu para plantar, mas a crisar, daquela que tem na Avenida Nossa Senhora Aparecida e Sertãozinho, flor amarela, ela não fica tão grande, então, e dá uma poda. Agora, o IP é complicado. O IP, se for esses IP grandão que tem aqui nessa praça aqui. Então, tem o IP do Cerrado, que é aquele menorzinho, que tem na Escola Arlinda, que nós fizemos a muda, atrás da diretoria. Lá faz tempo que nós plantamos aquele IP lá. Então, é só para, quando for fazer o projeto ter que tomar conhecimento. Porque senão fica ruim. Aí, eu quero também falar sobre a cidade tem crescido bastante, e nós temos aí um número de pessoas muito grande, número de veículos muito grande, e aonde nós temos que ainda voltar na mesma tecla, talvez até cobrar, porque agora já vai acontecer uma audiência pública sobre orçamento. Nós precisamos fazer aquela audiência pública para a gente trocar ideias, para a população participar de como vai ser aquela saída para Sertãozinho. Porque ali tem que fazer uma audiência pública para mostrar as ideias, para poder a gente melhorar aquilo lá, porque já está passando da hora de começar a mexer lá. E também o descarte de pneu, que o Mischa fez, é uma coisa importante, mas essa vinda do orçamento para a gente já pedir para que se coloque
também no orçamento do ano que vem, para desapropriar uma área, construir um barracão para as pessoas levar não só o pneu, o material reciclável. Facilitaria muito, desafogaria muito as caçambas. Então, eu acho que, que esse ano eu creio que a prefeitura não vai ter recursos para desapropriar uma área, mas precisa para construir esse ponto, ecoponto, que aí o serviço de caçamba pode ser começado, mas eles não têm nem barracão, a não ser que já junte os pneus lá e cobre com lona. Eu acho que eles não têm barracão na garagem, porque a caçamba vai levar esses pneus aonde? Teria que ter um lugar para armazenar, juntar bastante, né, para juntar de caminhão, de viagem de caminhão para se levar para algum lugar. Então, por isso eu acho que agora vão ter um pouquinho de paciência, e quando a lei orçamentária chegar, nós vamos fazer uma emenda. Se caso não vir esse recurso, nós vamos fazer uma emenda no projeto para que ele tenha condições de desapropriar uma área para dar destinação a esses resíduos. Ok? Então, obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Vereadora Márcia. Boa noite a todos, colegas de trabalho, aos visitantes, senhor Liberto, seja bem-vindo, viu, aqui na nossa casa. Bom, Guinaldo, vereador Guinaldo, muito obrigada por me convidar para fazer esse ofício com a Graciele, gostei muito. É uma sala online, Delegacia da Defesa da Mulher, aqui do Mal Precisa, já estava na hora, espero que a deputada manda isso para a gente. Né? Deixa eu falar, esses dias nós estávamos com problema de falta d'água aqui na nossa cidade, e eu achei bonito, porque o prefeito logo foi em redes sociais, falando do problema, resolveu muito rápido, parabéns, prefeito. E teve um Zé Mané que me falou em redes sociais, cadê a rainha da sucata? Porque ano passado não tinha diálogo para poder falar para o povo o que estava acontecendo. Fica muito tempo sem água. Eu peguei balde, sim. Fui com o caminhão d'água nas casas levar água. Se precisar, eu levo de novo. Obrigado, Zé Mané, por me chamar de rainha de sucata. Boa noite. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Mischa. Boa noite a todos novamente. Seu Deliberto, seja bem-vindo. Primeiramente, queria falar sobre o MIT, né? Então, parabéns a vocês, foram lá receber essa anunciação, né? Que Dumont foi aprovado como município de interesse político, então isso é muito bem válido, né? A gente estava precisando, a gente precisa, né? Todo mundo fala, quando fala em Dumont, né? Região, não só a região, a gente viaja para alguns lugares, todo mundo conhece Dumont, e nada mais que merecido, né? Muito menos merecido, a gente merece mesmo. Então, para quem não sabe, então, a gente vai começar, não sei se agora, porque primeiro anunciado, né? Mas quando vem essa verba? Então, a gente vai receber uma verba aí, então, para a gente investir em estrutura. A gente fala muito dos banheiros, né? Que Dumont falta banheiro em praças públicas, locais públicos, então essa verba aí vai ser muito bem válida para essas questões, não só de banheiro, questões de visitações, feiras. Então agora vai ser o momento da gente pensar, elaborar ideias para a gente usar essa verba, né, esse dinheiro com muito entusiasmo, com muita vontade de fazer Dumont crescer cada vez mais e ser mais visto ainda do que já é hoje. Então, parabéns. E parabenizar o Vandinho, né, que é um dos principais aí, dos nomes que fez mesmo esse projeto, né? Então, Vandinho, parabéns novamente, que encabeçou o negócio, né? Então, não poderia deixar de citá-lo aqui. Então, fica aqui minha gratificação em nome de todos os dumonenses aqui, Vandinho. Muito obrigado. E, por último, aqui eu queria falar um assunto um pouco delicado, sobre a terceira idade. Queria pedir um apoio para o prefeito,
para a prefeitura, né? Então, a gente recebeu alguns relatos, alguns dias agora, sobre a questão de verbas mesmo, né? Então, a pessoa comentou, eu pago R$ 25 por mês, eu tenho que levar prenda, eu tenho que ajudar a vender o bingo, e eu vivo com um salário mínimo, eu preciso pagar a medicação e tem hora que não tenho esse dinheiro. Então, precisaria o quê? Prefeitura, alguém responsável lá, ver essas pessoas, quem que é que tem a capacidade de pagar, ver quem que não tem, para a gente poder ajudar essas pessoas, né? Talvez a pessoa não vá porque não tem esse dinheiro aí. Talvez um apoio da prefeitura, um apoio das empresas locais, sei lá, alguma coisa do tipo assim, para que a pessoa fale, porque chega no final do ano, tem a viagem lá, não gostaria de deixar de fazer essa viagem, que é bacana, todo mundo gosta, está todo mundo presente. Então, peço um apoio aí do prefeito aí para verificar, a primeira-dama que está lá presente lá, para verificar esse assunto, ver como que a gente pode ajudar essas pessoas. Ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Eduardinho. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, a todos os presentes que nos assistem nesta noite, presencialmente e também pelas redes sociais. Marlon, parabéns pela sua indicação do empreendedor. E vou dar até uma dica, uma sugestão, na verdade, né? Para que aproveite esse momento e faça alguns testes vocacionais nos alunos, trazendo informações a respeito da área de humanas, exatas, para que veja que o aluno, qual direção ele toma ali quando ingressar ou no ensino médio já, ou também no curso técnico ou faculdade. Então, parabéns, bem dito aí por você. Eu também vejo ali, viu, Paulinho, a segunda entrada de Dumont, ela sempre foi uma entrada muito delicada, acostamento com problema, né, o DR joga toda a água dele ali, sempre está com erosão no acostamento de um lado, e sempre tem, você passa lá, sempre é um local ruim, um local degradado, um lugar com erosão. E eu estive presente com os técnicos do DR, lá na captação de água lá em cima, porque advogo para uma empresa e eu tive que ir lá representá-los junto com esse pessoal. Então, eu já fiz essa sugestão a eles, que nós não vamos deixar mais a água deles ser jogada para dentro do município. Eles têm que levar a água até o rio, que facilitará ali o local a ter melhorias. E também já, né, até aproveitando a sua indicação, o que a gente poderia fazer também, a gente não pode jogar tudo nas costas da prefeitura, porque a gente sabe que demanda tudo de um projeto, tudo de uma licitação, tudo de recurso no orçamento. Poderia agora, tanto de um lado quanto do outro, já existem projetos de loteamento. Incluir nas exigências dele, para que eles já recuem, deixa pronto lá para uma futura duplicação, para a gente não incorrer no erro que teve na entrada do pedágio de ser estrangulado, e já ali pedir para que eles façam um projeto urbanístico, para que contemple o plantio de árvores, como está sendo plantado aqui na entrada principal. Então, fica aqui também a título de sugestão, para que a prefeitura ela não pode suportar, ela não consegue, com rapidez, solucionar todos os problemas diante dos procedimentos que existem. Como também não consegue, a gente sabe aqui, nós vereadores, políticos já, que a mobilidade do monense não é simplesmente pôr uma placa, a gente precisa ver se a prefeitura tem placa. Ela não consegue, às vezes, né, dentro do orçamento, a gente viu que a queda na arrecadação aconteceu, né, nós estamos aí com problema, não do Dumont, mas de modo geral, a arrecadação dos municípios caíram. Então, isso tem que ser programado. Nós, vereadores, agora, em período de eleição, que os deputados agora vêm oferecendo o mundo e o fundo, depois não aparece mais, não ajuda, não contribui, não traz nada de recurso para a cidade, só aparece agora. É hora de aproveitar, mas isso precisa de um projeto para ser levado nos ministérios da cidade, ministério, para poder ter esse recurso, para poder, de uma forma rápida, ampla, fazer o emplacamento da cidade toda. Então, a gente precisa aqui, lombada,
placa. A gente pode, a prefeitura, vocês veem, né, socorre alguns momentos, alguns locais que estão mais difíceis do trânsito fluir. Porém, para fazer essa abrangência quase que na cidade toda, aí nós vamos precisar de um recurso um pouco mais alto, e aí vai depender até da nossa ajuda, de estirar e buscar o recurso, né, junto ao Estado, junto à União, para poder fazer com que esse projeto saia do papel. A gente vê o Fabinho e o Tê estão muito empenhados aí, mas às vezes eles esbarram muito nessa questão de orçamento, de dinheiro, aí depende de licitação e aquisição, essa coisa toda. Queria parabenizar o pessoal da prefeitura, hoje regando as gramas já há um tempo. Gostaria de parabenizar em especial o Vaniel. Aí hoje eu vi ele em cima do caminhão, junto com o pessoal da infraestrutura do município, regando as gramas. Parabéns, viu? Vocês aí, a gente tem orgulho do funcionário público de Dumont. E outra coisa também, em relação ao MIT, viu, vereador Michel, nós não vamos receber nada, nós vamos lá forçar, porque ia ser a votação. Vamos lá para fazer nosso município ser contemplado, tirar do papel. Isso que começou lá, eu era vereador em 2015, quando nós aprovamos aqui, no governo do Nenê, o projeto de lei, para que Dumont pudesse ingressar com esse projeto para ser um município de interesse turístico. E, graças a Deus, eu, vereador novamente, tive o orgulho de estar lá no momento da votação do projeto de 2025 agora, que contemplou Dumont com isso. Por hoje era só, muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Vereador Marlon, vou usar a palavra. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura aqui. O Cezinha mandou fazer um convite para vocês aí, que eu acho que ele esqueceu de fazer. Eu vou fazer em nome do Cezinha aqui. Ó, quebrando o silêncio. Navegue com segurança. Dicas para proteger de abusos e ataques no ambiente virtual. O impacto das telas. Efeitos de uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Dia 30/8, ou seja, sábado, né, às 17 horas, na Praça da Prefeitura de Dumont. Violência digital. Por que a internet se tornou terreno tão perigoso? A palestrante vai ser a doutora Maíra Fonseca. Todo mundo convidado. Às 17 horas. Às 17 horas vai ter esse evento aí. Em nome do Cezinha, estou fazendo o convite para todos os vereadores e toda a população que nos acompanha também. Ô, Débora, depois eu vou fazer, eu vou te passar esse folder, você coloca também no Instagram da Câmara, tá? Vou falar agora também aqui sobre o MIT, né? Posso falar? Vou falar da parte que eu vi, né? Vamos supor, fui vereador junto com o Paulo na passada, com a Márcia, a luta que foi, né, na época também, a gente cobrando uma vez por ano, a gente cobrava porque não podia ficar cobrando todo ano com indicação, requerimento, cobrando informações, mas já fomos eu fui diversas vezes na Lesp também, cobrar, né, os deputados, porque depende da força política, né? Não adianta você também fazer o projeto e não tiver uma pessoa lá para estar podendo apresentar para você. E eu vou fazer uma leitura aqui, que na verdade, é do presidente, né, da Lesp, que é do André do Prado. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Algo que parecia impossível, praticamente uma unanimidade. A vaidade foi deixada de lado por muitos deputados, que eram autores e coautores. Tinha muito deputado que tinha a autoria do projeto, porém abriram mão. Deixaram de lado, por muitos deputados que eram autores e coautores do projeto, que abriram a mão para fazer que fosse apresentado de uma forma coletiva, para que tivéssemos o consenso que pudéssemos, em uma tarde, aprovar 70 projetos de MIT. Isso foi histórico. Aí a gente tem que pensar, né? A gente tem que deixar a vaidade de lado. Foi uma coisa tão histórica que eu nunca vi a Lesp tão lotada daquele jeito. Tinha comitiva de todas as cidades, 70 cidades. Tinha prefeito, vereadores, pessoal da cultura, tinha todo quanto é tipo de pessoas. A Lesp conta com 94 deputados. 92 deputados fizeram parte desse projeto.
Então, falar que um deputado fez, o outro fez, um encabeçou, mentira. 92 deputados assinaram esse projeto que foi aprovado ontem. E pode ser, anualmente, até R$600 mil. O que vai fazer de diferença nesse município, para nós, o município de Dumont? 600 mil anual. O quanto que a gente pode mudar? Eu queria aqui dar parabéns a todos os deputados. Eu não consegui achar ainda, mas eu quero saber quem que foi os dois únicos que não assinou. Porque a gente tem que expor. Ou se for com parte de saúde, algum problema particular, não esteve lá, tudo bem, mas se não assinou por birrinha, a gente tem que expor. Se esse cara pisar aqui, a gente tem que pegar e mandar ele sumir daqui. Mas, do mais, parabéns a Dumont, que agora é MIT, né? Ontem a gente esteve lá, a gente via lá, né, o semblante de alegria de todos os prefeitos, vereadores, secretários, a hora que votavam o nome da cidade, a alegria que foi. A alegria que foi. Ali, ó, parabéns mesmo. E é igual eu falei ontem, um sonho que se tornou realidade, Dumont agora é MIT. Boa noite a todos. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Egnaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu entendo, o Eduardinho, né, falou das placas, tudo, que tem que ter realmente, nós tem que ter projeto. Nós nunca tivemos em Dumont um departamento que cuidasse disso, nunca foi dado a atenção especial o que merece esse problema. Então, que se faça alguma coisa, mas existem certas situações, mudar uma rua, colocar uma rua de mão única, isso daí não vai ocasionar gasto nenhum. Certo? Agora, quanto às outras placas, pode-se pensar, tal, atender as mais necessitadas, enfim. Outra coisa, não existe projeto, tem lugares que tem lombada demais, onde que precisa de lombada não tem. Então, tem que ter feito um estudo adequado. E Dumont nunca teve. Dumont veio de uma fazenda e se tornou isso, quer dizer, nunca ninguém se pensou. Hoje, Dumont tem muitos veículos em Dumont que trafegam. Então, nós temos que dar uma atenção especial. Eu queria também falar a respeito do MIT, né, que veio lá atrás, que começou, e todas essas administrações que passaram, todas ajudaram. Vejo aqui também que na posição do Vandinho, que fez muito por Dumont, até hoje ele fica publicando coisas de Dumont, de Santos Dumont. Agradecer a Rose, a Fabiana, que estão junto, mas que foi um trabalho longo, que os vereadores começaram lá atrás, e nós, na nossa administração, nós tivemos a felicidade dessa votação, que já há muitos anos, há 10, 12 anos, que se luta por isso. Então, era o meu posicionamento a isso, parabenizar a todos os envolvidos. Muito obrigado e uma boa noite. Terminado as considerações finais, para se cumprir a resolução número 2 de 2009, peço que a senhora vereadora Márcia faça a leitura de uma passagem bíblica. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vou relembrar aqui, e vou fazer o convite também a toda a população, relembrar os vereadores, que quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 4, vai ter a audiência pública do PPA. Então, eu peço que todos estejam presentes, porque não adianta também não participar, não fazer, colocar suas opiniões, fazer emenda, e depois ficar cobrando. Essa é a hora da gente estar colocando. Os planos que vocês têm na cabeça é a hora de você estar participando também. Se quer fazer alguma coisa para o ano que vem, é agora a hora de fazer. Então, eu faço o convite para os vereadores todos comparecerem dia 4, às 19 horas aqui na Câmara, e fica o convite estendido a toda a população também. Isso é muito importante. Nada mais vendo a tratar, agradeço a todos os presentes e todos aqueles que nos acompanhavam através do YouTube, Facebook e Instagram. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 28 de agosto de 2025. Boa noite a todos.